Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Simples assim, já derrubou gente em prova. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Isso, simples assim. Artigo 35. Ele diz o que é que pertence ao exercício financeiro. As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Tanto a receita como a despesa tem vários estágios. A receita ela tem vários estágios de arrecadação, lançamento, arrecadação, recolhimento. A despesa ela tem a fixação, empenho, liquidação, pagamento, FELP. E quando é que se considera que a receita ela foi arrecadada? Desculpa. Qual a receita que pertence ao exercício de 2021? Aquela que foi lançada em 2021, aquela que foi arrecadada em 2021, ou aquela que foi recolhida em 2021? Arrecadada. A receita que pertence ao exercício é aquela que foi arrecadada naquele exercício. E a despesa que pertence ao exercício é aquela que foi empenhada naquele exercício. Então, se ela foi empenhada naquele exercício, ela é despesa daquele exercício. Não importa quando ela foi liquidada, quando ela foi paga, quando ela foi fixada. Não. Ela vai ser despesa do exercício em que ela foi empenhada. Certo? Esse artigo 35 é muito cobrado em prova. Então, presta atenção nisso aí. Não vai para a prova sem saber isso, não. Isso é importantíssimo. Questãozinha da CESP. Com relação ao exercício financeiro das demonstrações contábeis dos entes públicos, julgue o item seguinte. Desculpa o barulho. Uma despesa que tenha sido empenhada em 2016, mas cujo pagamento tenha sido efetuado somente em 2017, será considerada como pertencente ao exercício de 2017. Resposta: exatamente não. Errada. Exatamente o contrário. Se ela foi empenhada em 2016, é receita de 2016. Não importa quando é que ela foi paga. Certo? Artigo 36 fala dos restos a pagar. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, se a despesa ela foi empenhada, bateu lá, fez o empenho durante o ano, mas bateu 31 de dezembro, ela não foi paga. Ela transforma-se em restos a pagar. E qual a diferença de restos a pagar processados para restos a pagar não processados? Depois que a despesa ela é empenhada, ela passa pelo estágio de liquidação. O que é a liquidação? É verificar se o fornecedor cumpriu tudo o que ele deveria para que a despesa seja paga. Então você empenhou uma despesa para compra de uma escola, para a construção de uma escola. Empenhou lá para construir a escola, já tem um terreno e empenhou uma despesa que vai ser paga a uma empresa que vai construir a escola. Esse foi o empenho, empenhou, pronto, é a despesa daquele ano. Depois disso tem um outro estágio da despesa que é a liquidação. É você verificar, a escola foi construída, está certinho, está de acordo com o projeto, fez tudo certinho ali, está pronto o item, o produto ele está pronto para ser entregue. Realmente a empresa cumpriu com sua parte, cumpriu, ótimo. Despesa liquidada. Não foi paga ainda, ela foi liquidada. Só fez verificar que ela já pode ser paga. A verificação, ó, já pode ser paga, viu? Já está tudo certo aqui com a gente. Esse é o estágio de liquidação da despesa. Então, quando você empenha, você pode ser que chegue em 31 de dezembro e não tenha liquidado ainda. Então, ela vai ser uma despesa não processada. Mas se bateu 31 de dezembro, ela já foi liquidada, já foi verificado que o fornecedor já tem o direito de receber aquele pagamento, ela vai ser classificada como restos a pagar processados. Então, são restos a pagar não processados, ou seja, não liquidados, e os restos a pagar processados, ou seja, liquidados. Ainda no artigo 36 temos o parágrafo único, que fala que os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar
no último ano de vigência do crédito. Então, se você tem lá um empenho que dura vários anos. Empenhei aqui uma obra de uma escola que está prevista para durar 3 anos. Então, é um crédito com vigência plurienal e se ele não foi liquidado no primeiro ano, ele não vira ainda restos a pagar. Ele só é computado como resto a pagar quando bater lá o terceiro ano, bater o último ano de vigência do crédito, aí, agora vai virar restos a pagar. Certo? E é o comentáriozinho que eu fiz. Tá. Questão que eu já trouxe com o gabarito. Assim ficou fácil. Empenhos não liquidados, oriundos de créditos com vigência plurianual, só serão inscritos em restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Exatamente o que acabamos de ver. Assertiva correta. Outra questão da FCC, dessa vez sem o gabarito de presente aqui. No que se refere às regras estabelecidas na 4.320, para o exercício financeiro, tem-se que os restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se em tributários e não tributários. Nada disso, né? Distinguindo-se em empenhadas, em processadas e não processadas. Que são processadas são as liquidadas, não processadas são as não liquidadas. Certo? Errado. Errado assertiva, certo o que eu falei. Artigo 37. Fala das DEAs. Não é Andréa não, não é apelido de Andréa não. É despesa de exercício anterior. O que são as despesas de exercícios anteriores? Muito confundidos em provas com os restos a pagar. Por pessoas que nunca assistiram minha aula, claro. Despesas de exercícios anteriores são despesas para as quais o orçamento ele consignava o crédito próprio, mas esse crédito ele tinha um saldo suficiente para atender, mas não foi processado na época que deveria ser processada. Então, existia lá o orçamento, consignava o crédito, o orçamento já estava lá previsto, aquela despesa, aquela consignação, tinha saldo para atender, mas não foi processado na época que deveria ser processado. Aí passou para o ano seguinte, virou despesa de exercícios anteriores. Tem uma relaçãozinha aqui que fortalece a confusão, faz com que mais pessoas ainda confundam as despesas de exercícios anteriores com os restos a pagar. Por quê? Porque os restos a pagar com prescrição interrompida são classificados como despesas de exercícios anteriores. Prescrição interrompida é algo que a gente vai ver em outra aula, mas é basicamente os restos a pagar, eles estavam para prescrever e ocorreu um fato que evitou essa prescrição. Em termos leigos é isso, certo? Mas não se preocupe com isso não. O que você precisa saber aqui agora é que os restos a pagar por prescrição interrompida são classificados como despesas de exercícios anteriores. Também são classificados como DEA, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Então, houve ali um compromisso, aconteceu um fato ali que deveria ter gerado uma despesa, um pagamento, só que ele só foi reconhecido depois, no ano seguinte. Aí foi reconhecer, aconteceu isso aqui era para a gente ter pago. Vamos lá, vamos pagar. Vai entrar no orçamento, né, no planejamento, como despesas de exercícios anteriores. Por último, mas não menos importante, a dotação específica será discriminada por elementos. A dotação da DEA tem que ser discriminada por elementos, afinal a DEA é uma despesa. Obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. Artigo 38. Reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício quando a anulação ocorrer após o encerramento deste. Volta aí. Reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício. Essa é a informação. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste exercício, essa anulação vai ser considerada a receita do ano em que se efetivar. Bulhufas. Explica aí, professor. Tem lá a despesa e
a despesa de 2021. E em 2021, o gestor olhou para... Não vamos fazer não, anula essa despesa aí. Anulou. O que foi que aconteceu com esse valor? Ele reverte a dotação. A importância que estava destinada a essa despesa que foi anulada, ela vai reverter a dotação, vai reverter ao orçamento. Agora pode ser dado uma nova destinação. Agora, se a anulação ocorrer depois do encerramento do exercício, tinha lá a despesa de 2021, ela não foi realizada em 2021 por algum motivo. Em 2022, o gestor também não queria, não era mais interessante realizar aquela despesa, cancelou, anulou aquela despesa. Então, se a anulação ocorre após o encerramento do exercício, essa despesa ela não vai mais ser revertida à dotação. Ela nunca esteve na dotação daquele exercício. Ela vai ser considerada como receita daquele exercício em que foi anulada. Então, a despesa é anulada, a despesa de 2021 é anulada em 2022, aquele valor transforma-se em uma receita de 2022. Isso é interessante. Certo? Comentáriozinho tá no nosso material escrito. Questão Sebraesp. Despesa anulada será considerada como receita do mesmo exercício financeiro em que se efetivar, independentemente do momento em que a anulação ocorrer. Certa ou errada? Sebrasp, 2019. Errada, né? Se a anulação ocorrer no exercício do próprio exercício, é reversão da dotação. Se ocorrer no exercício depois, é receita. Artigo 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, são escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rúbricas orçamentárias. Então, a dívida ativa, o que é a dívida ativa? São os créditos da Fazenda Pública dessa natureza, dívida ativa tributária, desculpa. Dívida ativa tributária são os créditos que a Fazenda Pública tem, dinheiro que ela tem a receber, de natureza tributária, que é proveniente de obrigação legal, relativa a tributos e adicionais e multas dos tributos. Certo? O parágrafo 1º do artigo 39 diz que os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a este título. Tem que pagar ao ente. Não pagou, entra para a dívida ativa. Dívida ativa é esse valor, esse crédito que o ente deveria receber. Houve o transcurso do prazo, devia pagar até junho, já estamos em agosto, o sujeito não pagou ainda, inscreve em dívida ativa. E tem a diferença entre dívida ativa tributária e não tributária. A tributária é essa aqui que expliquei para vocês agora há pouco. E tem esse comentáriozinho de que, para que o crédito seja escriturado em dívida ativa, é necessário que, o segundo item eu acabei não falando. Primeiro, tenha transcorrido o prazo para pagamento, ok? Só que o segundo, seja apurada a sua certeza e liquidez. Tem que estar correto, tem que estar apurado o valor certo, a certeza e a liquidez para escrever em dívida ativa. Dívida ativa é uma coisa séria. Não é uma coisa que a pessoa não pagou, vamos escrever aí em dívida ativa. Não, vamos apurar a certeza e a liquidez desse crédito doente e dívida da pessoa. Então, vamos apurar a certeza e a liquidez. Houve o transcurso do prazo, não pagou, pronto. Agora a gente inscreve em dívida ativa. Pessoa que eu falo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, esteja devendo ao ente. E o artigo 39 também traz a definição da dívida ativa não tributária. Adivinha o que é? A dívida ativa que não tem relação com tributos. Tirando o empréstimo compulsório, mas isso aqui é uma divergênciazinha interessante. Mas sim, a dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios. Professor, eu vi que empréstimos compulsórios é o tributo lá pela classificação tripartida, pentapartida do Código Tributário Nacional e tal. Não se apegue nisso não, vai por mim. Guarde apenas que a Lei 4.320 diz que os empréstimos compulsórios, os créditos provenientes de empréstimos compulsórios, eles fazem parte da dívida ativa não tributária. Contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer natureza ou origem, exceto as tributárias, porque se for uma multa tributária, ela entra na dívida ativa tributária. Foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custos processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos. Tem mais aqui: indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados. Alcance é quando a pessoa ela tem que prestar conta e não presta. Ela recebe um dinheiro para usar, usou e não consegue prestar conta. Ela não consegue provar com o que usou esse dinheiro, esse alcance. Então, julgou esse alcance e viu que o sujeito realmente ficou em alcance. O cara não conseguiu comprovar como usou aquele dinheiro. Entra para a dívida ativa não tributária. Ele vai ter que devolver aquele dinheiro. Obrigações em moeda estrangeira, subrrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, contratos em geral e outras obrigações legais. Isso tudo faz parte da dívida ativa não tributária. Questãozinha FCC. No que se refere às regras estabelecidas na 4.320, para o exercício financeiro, tem-se que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem previstos. Certa ou errada? Errada. Receita é no exercício em que forem arrecadados. O crédito ele é escriturado como receita do exercício em que forem arrecadados, não é previstos. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Certo. Muitas vezes acontece de ser feita a fixação. Tá, não era isso que eu queria falar aqui, não. Com vocês. O comentário está certinho, sim. Bom, esse artigo 40, ele trata dos créditos adicionais. O que são esses créditos adicionais? Você computou lá a despesa para criar um serviço. E você computou 80 mil de despesas para criar esse serviço. Só que chegou na metade do serviço, você já tinha gasto 75 mil. E aí? Vai parar o serviço? Vai jogar fora? Vai jogar fora tudo que fez? Não, vai ser analisado, vai ver se isso realmente é importante. Então vão ser abertos créditos adicionais. Vai ser aumentada a dotação. Inclusive, um parêntesezinho, isso já foi usado e é usado por muitos políticos que querem fazer projetos, e aí diz que aquele projeto só vai gastar metade do que realmente vai gastar. Aí chega na metade e diz, pronto, preciso de crédito adicional. Por quê? Porque se ele disser que vai gastar tudo que realmente vai gastar, não é aprovado o projeto e acaba não usando. Isso é uma falha aí do nosso sistema, é uma falha que eu não sei quando nem como eles vão corrigir isso. Tomara que corrijam algum dia. Certo? Então, os créditos adicionais são aquelas autorizações de despesas que não foram computadas ou que foram insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Também tem esse aqui, não necessariamente houve insuficiência. Pode ter acontecido da despesa não ter nem sido computada. Por exemplo, de repente, em 2019, as pessoas não sabiam que ia precisar de tanto recurso para combater uma pandemia em 2020. Então, eu lhe digo com certeza que todos os entes devem ter aberto crédito adicional para combater a pandemia em 2020. Porque era uma coisa que não estava computada no orçamento que foi feito em 2019. Certo? Artigo 41. Então, nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Certo? Primeiro são os suplementares. Se já existia a dotação para aquilo, mas a dotação for insuficiente, vamos abrir créditos suplementares para suplementar a dotação. A dotação já existia, mas não deu. Ficou faltando dinheiro ali. Vamos precisar de crédito adicional. Opa, suplementar. Créditos adicionais suplementares. Créditos especiais, créditos adicionais especiais. Eles são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, precisou fazer uma despesa, não é despesa urgente, mas precisou-se fazer uma despesa que não estava dotada, não tinha a destinação, não tinha dotação orçamentária específica, mas precisa ser feita. Vamos abrir então um crédito adicional especial. Suplementar é para suplementar, ficou insuficiente. Especial é para cobrir algo que não existia. E por último, mas não menos importante, temos os créditos adicionais extraordinários. Muito parecido com os especiais,
Por quê? Porque não existia aquela despesa, ela foi criada, só que nesse caso aqui é para despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina e calamidade pública. Então, rolou uma calamidade pública, opa, crédito extraordinário. Professor, por que a gente não usaria os créditos especiais? Já que os créditos especiais serviriam também para isso, são para despesas que não existem, que não existiam. Os créditos extraordinários, eles têm um rito mais rápido, eles são urgentes. Então, eles têm, nós vamos ver ainda no decorrer das aulas dessa lei, que os créditos extraordinários, eles têm todo o rito de urgência, então são mais rápidos, diferentemente do que ocorre com os especiais, certo? E os próximos artigos trazem algumas informações sobre esses créditos adicionais. Depois a gente vai ver um fluxograma resumindo-os. Na verdade, isso está no material escrito. Aqui a gente já vai partir direto para o fluxograma. Mas antes vamos fazer a questãozinha do CESP. Os créditos adicionais suplementares são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, certo ou errado? Errado. Esses são os créditos especiais. Os créditos suplementares são para um reforço da dotação, para complementar, suplementar a dotação. Artigo 42. Esse título aqui ficou errado. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Opa! Suplementares e especiais, eles precisam ser autorizados por lei. É diferentemente do extraordinário. O extraordinário não passa por esse processo de autorização prévia. Mas os suplementares, que é para reforçar a dotação, e os especiais, que é para criar a dotação, eles são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Questãozinha da Sabresp, 2019. Os créditos especiais e os extraordinários são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. A resposta está errada. Nada disso. Suplementares e especiais que são autorizados por lei. Extraordinários não. Certo? O que é que diz o artigo 43? A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição da justificativa. Quase não sai. Então, créditos suplementares e especiais, para você abrir créditos suplementares ou créditos especiais, você precisa comprovar que os recursos existem, que tem disponibilidade de recursos. Perceba que os extraordinários não, os extraordinários têm um rito de urgência. Não precisa provar que tem recurso. É uma coisa extraordinária, é urgente. As pessoas estão ali morrendo e estão precisando de dinheiro para fazer as pessoas pararem de morrer, para ajudar as pessoas. Então não tem como esperar autorização legislativa, comprovar a disponibilidade de recursos. Não, é crédito extraordinário. Inclusive já tivemos aí alguns probleminhas de político inventando crédito extraordinário para pagar remuneração de... Enfim, o pessoal inventa coisa. Então por isso que a lei ela tem que estar sempre muito clara. Que as pessoas inventam que pagar remuneração é uma despesa urgente e imprevisível, a remuneração do sujeito que está lá há um tempão. Óbvio que não fez sentido, não foi, nem passou pelo STF, o STF bloqueou isso. Mas isso aí é conversa para outra hora. Parágrafo 1º do artigo 43. Consideram-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos. Ou seja, o que é que pode ser usado como recurso disponível para abrir créditos suplementares ou especiais? O superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, se no exercício anterior houve um superávit financeiro, esse superávit financeiro pode ser usado como recurso para abrir créditos suplementares ou especiais no exercício corrente. Certo? Assim, muita atenção a isso aqui. O superávit financeiro ele é apurado em balanço patrimonial. Já vi questão de prova dizendo que o superávit financeiro é apurado em balanço financeiro. Errada. Ô professor, mas é superávit financeiro, não é apurado em balanço financeiro? Errada. A Lei 4.320 diz que o superávit financeiro é apurado em balanço patrimonial. Do exercício anterior. Não esquece isso não. O que mais que pode ser usado como recurso disponível para abertura de créditos suplementares e especiais? Os provenientes do excesso de arrecadação. Então, estava previsto que ia arrecadar
2 milhões de IPTU no ano de 2022. E aí, chegou na metade não, porque o IPTU tem um fato gerador lá no início do ano, né? O IPTU não foi um exemplo legal, não. Imposto de renda, vamos para o imposto de renda. Foi previsto que a União ia arrecadar, sei lá, 15 trilhões de imposto de renda em 2022. 15 trilhões. E aí chegou na metade do ano, já tinha arrecadado 12 trilhões. Opa, então não vai bater 15 trilhões, vai bater bem mais. Já tem um excesso de arrecadação. Porque nesse excesso de arrecadação você já faz a previsão para os próximos. Você vê como é que está e você já faz a previsão. Então você já, teve aí um excesso de arrecadação. Na verdade, na prova, vai dizer que já passou do limite. Né? Geralmente eles dizem que já passou do limite, para não ter espaço para subjetividade. Então, previu arrecadar 15 milhões, arrecadou 18. 15 trilhões, arrecadou 18. Excesso de arrecadação. Pode ser usado para abrir créditos adicionais, suplementares e especiais. Além disso, também pode ser usado para isso, como recurso disponível para isso, os recursos resultantes de anulação de dotações, anulação parcial ou de anulação total, ou anulação de créditos adicionais autorizados em lei. O Legislativo autorizou lá um crédito especial, adicional, um crédito adicional especial, e em determinado momento resolvesse anular aquilo ali. Pô, não estava previsto, mas a gente achou que ia prever, ia precisar, autorizamos. Aí depois a gente mudou de ideia, vamos anular esse crédito especial. Opa, esse recurso já fica disponível para usar em outros créditos especiais e suplementares. Certo? E por último, o item 4, que pode ser usado como recurso para abrir créditos suplementares e especiais, está o produto de operações de crédito autorizadas, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Entendi nada, professor. O Poder Executivo, quando ele faz uma operação de crédito, nem sempre ele pode fazer. Só que às vezes ele acaba fazendo. Ele fez e tal, mas não pode usar ainda aquele recurso. Por quê? Porque ele não podia fazer, ele não estava autorizado a fazer aquilo ali. Então, primeiro, ele precisa ter autorização para usar aquilo ali, para realizar aqueles recursos. Então, se houve essa operação de crédito autorizada, e ela foi autorizada de uma forma que o executivo está juridicamente permitido a usar aquele crédito, então aquele crédito pode ser usado para abertura de créditos suplementares e especiais. Bacana? Parágrafo 2º do artigo 43. Ele traz o que é o superávit financeiro, que é apurado no balanço patrimonial. Exatamente, muito bem. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva, óbvio, entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Então, você vai calcular o superávit financeiro, você pega o ativo financeiro menos o passivo financeiro e coloca nessa soma os saldos de créditos adicionais que foram transferidos de exercícios anteriores, por exemplo, e as operações de crédito a ele vinculadas. Então, as operações de crédito vinculadas aos créditos adicionais. Então, se abrir uma operação de crédito, tomou um empréstimo para abrir um crédito adicional especial, e aí acabou não usando todo esse crédito adicional. Opa, vamos pegar esse saldo do crédito adicional e vamos colocar nessa soma aqui para calcular o superávit financeiro. Mas vamos colocar também a operação de crédito, que está vinculada a esse recurso. Tá entendendo? Então tem que fazer todo o cálculo para que não fique deficitário depois. Parágrafo 3º do artigo 43 diz que entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Lembra do que eu falei? Previu para arrecadar 15 trilhões, metade do ano já tinha arrecadado 12. Opa, a tendência é manter isso aí. Tem que ser feito um estudo de que a tendência é manter isso aí. Não é simplesmente olhar, tirar uma média aritmética e dizer que essa é a previsão. Não. Tem que ser feito um estudo, tem que ser feita a previsão, a tendência do exercício. Opa, a gente somou aqui, tem um saldo positivo todo mês de arrecadação e a tendência é continuar com esse saldo positivo. Pronto, excesso de arrecadação. Pode usar para
abertura de créditos especiais e suplementares. E para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, deve-se deduzir a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Traduzindo. Se você quer apurar quanto de recursos você pode usar para abrir créditos especiais e suplementares, você precisa deduzir desse valor os créditos extraordinários que foram abertos. Os créditos extraordinários são prioridades, são despesas urgentes e imprevisíveis. Então, eles são prioridades. Então, antes de calcular os recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, desculpa, esqueci de falar essa parte, os provenientes de excesso de arrecadação. Então, se a União, no nosso exemplo, a União arrecadou 15 trilhões, até o meio do ano já tinha arrecadado 12 trilhões. Ela tinha previsto 15, até o meio do ano arrecadou 12. Viu que a tendência estava essa. Mas está usando muito para calamidade, como crédito extraordinário para conter a pandemia do Covid. Então não pode usar isso aí, o que já está usando, não pode ser considerado excesso de arrecadação para abrir outro crédito adicional. Não. Isso aí já foi considerado, isso aí já foi usado. Então, quando você calcula o excesso de arrecadação, você tem que deduzir os créditos extraordinários que já foram abertos no exercício. Certo? E os créditos extraordinários, começar a falar deles no artigo 44. Eles são abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Opa, ele não precisa esperar autorização. Ele abre os créditos extraordinários por decreto e depois ele dá conhecimento ao Legislativo. O Legislativo abriu os créditos extraordinários. Pronto, ele deu conhecimento. Imediatamente. Isso aqui é bom de fazer pegadinha de prova. Imediatamente. O Legislativo já abriu os créditos extraordinários. Já tomei minha decisão e já abri. Não esperei sua autorização, não. Que é extraordinário, é urgente. Certo? E aqui a gente vê o artigo 45. Perceba que para abrir créditos extraordinários, você não precisa nem demonstrar disponibilidade de recursos. O que precisa demonstrar disponibilidade de recursos são os especiais e os suplementares. Para o extraordinário, você não precisa demonstrar nada, você não precisa de autorização de ninguém, é coisa urgente, as pessoas estão morrendo. E as pessoas, os políticos tem gente usando o crédito extraordinário para pagar a remuneração de gente que está lá para tentar burlar o sistema, enfim. Nosso sistema não é tão bom quanto as pessoas que estão, na verdade, as pessoas que estão no nosso sistema não são tão boas quanto o nosso sistema, apesar de não ser perfeito também. Artigo 45 diz que os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram abertos, salvo a expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. Se você abrir um crédito adicional em 2021, tem que usar ele em 2021. Salvo, pode haver uma exceção prevista em lei de que ele possa ser usado depois, se ele for crédito especial ou crédito extraordinário. Ou seja, para os suplementares existe a vedação absoluta. Se você abrir um crédito suplementar, um crédito adicional suplementar em 2021, você tem que usar até o encerramento de 2021. Não tem escapatória, não tem ressalva, não tem nada. Se não usar até o exercício, enfim, tem que usar, certo? Ele não pode ser reaberto, se não usar vai perder. Você não pode usar mais para aquele como crédito suplementar para aquela atividade, certo? E aqui é muito importante a gente mencionar o artigo 167 da Constituição Federal, seu parágrafo 2º. Por quê? Porque ele traz exatamente a exceção para os créditos especiais e extraordinários. Ele fala que os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Bulhufas. Explica aí, professor. Tem lá o crédito extraordinário, foi aberto em novembro de 2021. Abriu em novembro de 2021 um crédito extraordinário de 4 milhões.
conseguiu abrir, teve autorização do Legislativo, demonstrou a existência de recursos disponíveis, abriu o crédito especial, crédito adicional especial, 4 milhões, e esse ato que autorizou o crédito, ele foi promulgado em novembro de 2021. Não deu tempo de usar até 31 de dezembro. Faz o quê? Reabre ele para o ano seguinte, no saldo que ele tiver. Se usou metade, reabre a outra metade, vai ser considerada reabertura no ano seguinte. Reabertura de crédito especial. Isso não vale para créditos suplementares. Créditos suplementares não podem ser reabertos. Por que não, professor? Porque os créditos suplementares, já existia a dotação para eles. Cara, já existia a dotação para esse crédito. Tu calculou mal. Tá bom, eu vou aqui adicionar um valor para compensar, para completar isso aí que tu calculou mal. Mas se mesmo assim no final do ano você não usar, é porque você tá de brincadeira com a minha cara, pô. Se você tem que usar, você já está previsto, isso é uma despesa que já está prevista desde o ano passado. Então você, se precisou abrir crédito suplementar, beleza, mas use até 31 de dezembro. Não tem escapatória. Diferente do especial e extraordinário que não estavam previstos antes. Então pode ser que sejam reabertos. Se forem, guarda essa palavra, promulgados. Tem que ser, o ato de autorização deve ser promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Beleza? Fazer uma pausa para tomar água e depois a gente volta com o artigo 46 no próximo bloco.